Bem-vindos, amantes do fantástico mundo geek! Hoje, mergulharemos em um universo repleto de magia, monstros e intrigas. Estamos prestes a explorar as profundezas da saga The Witcher, criada pelo renomado escritor polonês Andrzej Sapkowski. Mas não se trata apenas dos livros que capturaram nossa imaginação, não! É hora de comparar as páginas com os pixels, pois discutiremos a diferença entre a obra literária e a aclamada série de jogos desenvolvida pela CD Projekt Red. Prepare-se para descobrir as nuances, os segredos e as diferenças fundamentais entre essas duas formas de contar a história de Geralt de Rivia. Vamos analisar os elementos narrativos que deram vida a esse mundo, mergulhar na jogabilidade que nos colocou na pele do bruxo e apreciar os visuais deslumbrantes que nos fizeram sonhar acordados. Se você é fã de The Witcher, este é o lugar certo. Então, pegue sua poção, afie sua espada de prata e venha conosco nesta jornada pelo multiverso de Geralt. Vamos lá! Diferença dos personagens. Nos livros, Geralt. A representação de Geralt nos livros de Andrzej Sapkowski é caracterizada por uma complexidade psicológica profunda e uma riqueza de dilemas morais. Neste meio, Geralt é retratado como um bruxo solitário, alguém que enfrenta a alienação de uma sociedade que muitas vezes teme e despreza bruxos. Sua solidão é acentuada por sua natureza mutante, tornando-o um estranho mesmo entre aqueles que ele ajuda. A moralidade de Geralt é frequentemente ambígua. Ele é um caçador de monstros, mas nem todos os monstros que ele enfrenta são verdadeiramente malignos, o que o leva a questionar constantemente suas próprias escolhas. Ele é um homem de princípios, mas esses princípios são flexíveis o suficiente para permitir que ele tome decisões difíceis quando necessário. Seu código de conduta é uma das partes mais intrigantes de sua personalidade, e os leitores são desafiados a refletir sobre questões éticas por meio de suas ações e escolhas. A solidão e os dilemas morais de Geralt são temas recorrentes nos livros, criando uma profundidade psicológica que enriquece a narrativa. Sua jornada é uma exploração constante de sua própria identidade e seu lugar no mundo. Nos jogos da série The Witcher, a representação de Geralt é adaptável às escolhas dos jogadores, o que cria uma experiência mais personalizável. Os jogadores têm a oportunidade de moldar a personalidade de Geralt com base em suas decisões ao longo do jogo. Isso permite que Geralt seja retratado como um herói altruísta ou como um anti-herói implacável, dependendo das escolhas feitas. Essa adaptabilidade é uma das características marcantes dos jogos e oferece uma experiência interativa única. Os jogadores podem explorar diferentes facetas da personalidade de Geralt e testar as consequências de suas escolhas. Essa flexibilidade também permite que os jogadores se envolvam profundamente com a narrativa, pois as decisões têm um impacto tangível na história. No entanto, essa adaptabilidade também significa que a profundidade psicológica intrínseca de Geralt nos livros pode ser menos pronunciada nos jogos, uma vez que a personalidade do personagem é adaptada às preferências dos jogadores. Embora isso ofereça uma experiência de jogo envolvente, pode resultar em uma representação de Geralt que não é tão complexa quanto a encontrada nos livros. Ciri. Nos livros de The Witcher, a personalidade de Ciri é moldada por um desenvolvimento complexo ao longo da narrativa. Inicialmente apresentada como uma jovem vulnerável, Ciri amadurece rapidamente devido às circunstâncias adversas em que se encontra. Sua jornada de crescimento é uma parte fundamental da história e é retratada com nuances psicológicas profundas. Determinação e coragem são traços que definem a personalidade de Ciri nos livros. Ela enfrenta desafios e perigos com resiliência, não hesitando em lutar por seus objetivos em um mundo repleto de adversidades. Sua determinação é uma força motriz em sua jornada, tornando-a uma protagonista forte e inspiradora. Além disso, Ciri busca sua própria identidade e independência, muitas vezes resistindo às expectativas que os outros têm sobre ela. Sua independência é uma característica marcante que contribui para sua complexidade como personagem. Nos livros, os laços emocionais de Ciri com personagens como Geralt e Yennefer são explorados em detalhes, adicionando camadas adicionais à sua personalidade. Nos jogos da série The Witcher, a personalidade de Ciri é mais adaptável às escolhas dos jogadores. Ela pode ser retratada de maneira mais assertiva e independente ou mais receptiva às orientações de Geralt, dependendo das ações dos jogadores ao longo da narrativa. Essa adaptabilidade permite aos jogadores moldar a dinâmica entre Geralt e Ciri de acordo com suas preferências. Além disso, nos jogos, Ciri é uma personagem poderosa e ágil, com ênfase na ação e aventura. Sua representação é marcada por momentos de combate emocionantes e exploração de seu papel como uma viajante e seus poderes únicos. A história pessoal de Ciri e sua busca para entender e controlar seus poderes são exploradas em detalhes nos jogos, adicionando uma dimensão adicional à sua personalidade.
Embora Ciri não tenha o sangue de Witcher nos livros, nos jogos, há um respeito pela linhagem Witcher em sua personalidade, uma vez que foi treinada por Geralt e passou por experiências significativas com os bruxos. Yennefer. Nos livros de The Witcher, a personalidade de Yennefer é multifacetada e profundamente intrincada. Ela é inicialmente apresentada como uma feiticeira de grande poder, mas sua verdadeira riqueza como personagem reside nas complexidades emocionais que a cercam. Yennefer é caracterizada por sua determinação e força de vontade inabaláveis. Ela é uma mulher que sabe o que quer e não hesita em buscar seus objetivos, mesmo que isso a coloque em situações desafiadoras. A relação conturbada de Yennefer com Geralt, marcada por paixão e tensão, é um elemento central dos livros e contribui para sua personalidade fascinante. Além disso, Yennefer é conhecida por sua fachada de mulher segura e autoconfiante, que esconde suas inseguranças profundas. Essa dualidade em sua personalidade a torna uma personagem excepcionalmente realista e interessante de se explorar. Nos jogos da série The Witcher, a personalidade de Yennefer mantém muitos dos traços essenciais encontrados nos livros, mas há diferenças notáveis devido à adaptação para o meio interativo. A representação de Yennefer nos jogos enfatiza seu poder mágico e sua determinação, tornando-a uma aliada formidável para Geralt em suas aventuras. Sua personalidade é marcada por sua atitude confiante e seu desejo de enfrentar desafios de frente. Nos jogos, os jogadores têm a oportunidade de influenciar a dinâmica do relacionamento entre Geralt e Yennefer por meio de suas escolhas, o que pode levar a diferentes desdobramentos da narrativa. Isso adiciona uma camada interativa à sua personalidade, permitindo que os jogadores explorem diferentes facetas de seu relacionamento. Embora The Witcher 3, Wild Hunt, seja amplamente elogiado por sua narrativa e construção de personagens, alguns fãs observaram que a personagem Yennefer pode ser considerada mal explorada em certos aspectos neste jogo em particular. Um dos principais pontos de discussão é o relacionamento de Yennefer com Geralt. Nos livros, a relação entre eles é repleta de paixão, tensão e complexidade, o que adiciona profundidade à história. Entretanto, nos jogos, a representação desse relacionamento pode parecer menos substancial para alguns. Alguns jogadores sentem que a dinâmica entre Geralt e Yennefer é menos explorada do que deveria, especialmente em comparação com os eventos e interações com outros personagens. Além disso, a representação das habilidades mágicas de Yennefer no jogo também pode ser vista como subutilizada. Nos livros, Yennefer é uma feiticeira poderosa, e seu domínio da magia é um elemento essencial de sua personalidade e papel na história. Entretanto, no jogo, essas habilidades mágicas podem parecer menos proeminentes do que poderiam ser, limitando o potencial de Yennefer como uma personagem formidável no campo de batalha e na resolução de desafios. Triss Merigold. Nos livros, Triss é uma personagem que se caracteriza por sua notável gentileza e compaixão. Ao longo da narrativa, demonstra uma preocupação genuína pelo bem-estar de Geralt de Rivia e de seus amigos. Não se limita a oferecer apenas apoio emocional, mas está pronta para proteger aqueles a quem ama, muitas vezes enfrentando desafios inesperados em nome de seus amigos e aliados. A lealdade de Triss para com Geralt é um dos pilares fundamentais de sua personalidade. Ela permanece firme ao lado do bruxo, independentemente dos perigos que enfrentam juntos. Essa dedicação inabalável reflete seu profundo apreço pelo relacionamento que compartilha com Geralt e sua disposição para enfrentar desafios em nome de sua amizade. Como uma feiticeira de renome, Triss é dotada de uma inteligência aguçada e habilidades mágicas impressionantes. Sua maestria na arte da magia a torna uma figura respeitada entre os magos e bruxos do mundo de The Witcher. Ela não hesita em utilizar seus poderes mágicos tanto para proteger aqueles que ama quanto para enfrentar situações complexas e perigosas. Triss possui a rara habilidade de empatia e compreensão profundas. Isso a torna uma confidente valiosa para Geralt, pois está sempre disposta a ouvir suas preocupações e dilemas, oferecendo conselhos e apoio emocional quando necessário. Sua capacidade de compreender os sentimentos de Geralt contribui para a profundidade de seu relacionamento. Nos jogos, especialmente em The Witcher 3. Em contraste, nos jogos da série The Witcher, especialmente em The Witcher 3, Triss Merigold é apresentada de maneira mais proeminente e é valorizada como um interesse amoroso para Geralt. Isso resulta em uma maior afinidade com os jogadores, pois muitos têm a oportunidade de escolher entre Triss e Yennefer para o relacionamento de Geralt. A personalidade de Triss nos jogos mantém sua gentileza e compaixão, mas também destaca seu papel como uma feiticeira poderosa e decidida. Sua disponibilidade para apoiar Geralt é evidente, e muitos jogadores apreciam sua abordagem acolhedora e carinhosa. Essa representação fez com que Triss se tornasse uma personagem querida por muitos jogadores, e sua afinidade com Geralt é mais destacada nos jogos em comparação com os livros.
A ênfase no relacionamento de Geralt com Triss nos jogos contribui para uma experiência de jogo onde os jogadores podem se sentir mais conectados emocionalmente à personagem e suas escolhas. Jogos X livros. Jogos. Os jogos da série The Witcher são amplamente conhecidos por sua habilidade de expandir e aprofundar significativamente o rico universo literário criado por Andrzej Sapkowski nos livros originais. Uma das maneiras mais notáveis dessa expansão é a introdução de Ciri como uma personagem jogável e a criação de uma trama central exclusiva para os jogos. Em termos de narrativa, os jogos estabelecem uma trama central que se concentra na busca de Geralt por Ciri, que está desaparecida e é uma peça-chave em eventos cruciais do mundo dos jogos. Essa busca se torna o cerne da história e permite que os jogadores explorem profundamente este enredo emocional e envolvente. Uma das maiores adições narrativas é a transformação de Ciri em uma personagem jogável. Nos jogos, os jogadores têm a oportunidade de assumir o controle de Ciri em certos momentos da história. Isso não apenas oferece uma perspectiva única do mundo de The Witcher, mas também permite que os jogadores experimentem as habilidades especiais de Ciri, como sua capacidade de viajar entre dimensões. Isso adiciona uma dimensão extra à jogabilidade e à narrativa. Além disso, os jogos introduzem uma série de personagens secundários e subtramas que não aparecem nos livros. Esses elementos adicionais enriquecem o mundo do jogo, oferecendo aos jogadores a oportunidade de se envolver em histórias variadas e conhecer uma ampla gama de personagens com motivações e histórias únicas. Os personagens nos livros são notavelmente complexos, com profundidade psicológica que os torna vívidos e tridimensionais. Eles são retratados de maneira realista, com motivações, falhas e dilemas que os tornam cativantes para os leitores. Geralt, em particular, é um exemplo marcante dessa complexidade, sendo um bruxo solitário com uma visão pragmática do mundo. Sua moralidade ambígua o coloca em situações difíceis e desafiadoras ao longo da narrativa. Uma das características mais marcantes dos livros é a ideia de que o mundo de The Witcher não é simplesmente preto e branco. Os personagens muitas vezes operam em tons de cinza, e não há respostas simples para os dilemas que enfrentam. Essa complexidade moral e a intriga política que permeiam o mundo dos livros fazem com que os leitores se envolvam profundamente na reflexão sobre questões éticas e morais à medida que acompanham a história. Sem dúvida, a saga The Witcher é um verdadeiro tesouro que oferece algo especial a cada fã, seja nos livros ou nos jogos. É uma experiência que transcende as páginas e as telas, imergindo-nos em um universo rico em nuances, personagens cativantes e escolhas difíceis. E com isso, encerramos nossa exploração das diferenças entre os livros e jogos de The Witcher. Ficou claro que ambos têm seu próprio encanto e mérito, cada um oferecendo uma experiência única no universo de Geralt de Rivia. Se você curtiu essa análise e quer continuar aprofundando-se nesse mundo de magia e monstros, não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdo incrível sobre The Witcher. E, claro, deixe seu like se aprendeu algo novo e compartilhe suas opiniões nos comentários. Agradecemos por fazer parte do Multiverso Geek, e até a próxima aventura!